Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa vai ser uma orientação sobre os financiamentos imobiliários com a advogada e especialista em financiamento imobiliário, a Daniele Acamini, que também faz parte do escritório Acamines Advogados. Muito obrigada por ter aceito o convite, Daniele. Imagina, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, conta pra gente, estamos curiosos, porque a Selic já vem aumentando desde março, e qual o impacto disso no financiamento da casa própria, porque a gente sabe que com a pandemia, até a gente achou no início, todo mundo ficou um pouco assustado, mas o mercado imobiliário vem se destacando, né, em meio à crise que a gente está vivendo aí com a Covid. Bom, a gente já esperava, né, que o mercado imobiliário não fosse reagir dessa forma, mas foi o oposto, né? O PIB do mercado imobiliário subiu bastante nesse terceiro trimestre em comparação ao PIB em geral. E, assim, a Selic, ela é um termômetro da taxa de juros. Então, subindo a Selic, aumenta a taxa de juros de um todo e principalmente a taxa de juros do financiamento imobiliário. A gente fez aí algumas contas para dar até, assim, para dar mais clareza para o cliente, para ele entender como isso reflete no financiamento. A gente pegou uma taxa de juros média do financiamento de junho de 21 e agora a taxa desse mês recente com esse último aumento da Selic. Em junho de 2021, a taxa média do financiamento imobiliário ela estava entre 6,5% e 7%. Hoje, agora, né, no mês de setembro, né, que o mês de outubro começou agora. No mês de setembro, essa taxa média, ela vai de 8% a 9%. O que isso reflete no bolso do cliente? Porque a gente fala em números assim, né, que chega a ficar muito difícil. O que isso reflete no bolso do cliente? O cliente que fez um financiamento lá atrás, um financiamento de 500 mil pela SAC para pagar em 360 meses, ele contratava esse financiamento com uma parcela de R$ 4.022. Se ele pega esse mesmo financiamento hoje, ele chega a pagar R$ 4.754. Então, a gente está falando aí de uma diferença de R$ 700 a mais na primeira parcela do financiamento. Isso significa, né, que no final do período, ele vai pagar, somando todas as parcelas que ele tenha pagado do financiamento, se ele não fizer nenhuma amortização extraordinária, ele vai pagar R$ 132 mil a mais no final do prazo. É esse o impacto que a Selic tem no bolso dele num período de tempo muito curto, né? A gente está falando de junho para cá. E reflete na renda também. Para contratar aquele financiamento. Desculpa, acabei de interromper, porque, consequentemente, a capacidade de renda vai ter que ser maior, correto? Exatamente. Porque para tomar um financiamento, o banco vai comprometer ali, no máximo, 30% da renda do cliente. Lá atrás, para tomar esse financiamento, o cliente ele tinha que ter uma renda de mais ou menos uns R$ 13.400. Hoje, para tomar esse mesmo financiamento, ele já precisa ter quase 16 mil de renda. Isso quer dizer que fica muito mais difícil do cliente conseguir esse financiamento hoje do que ele teria lá atrás, né? E o que acontece? Com a perspectiva da Selic continuar subindo no longo prazo, vai ficando cada vez mais difícil ele conseguir o crédito que ele necessita. Ou então ele vai ter que se contentar com financiamento menor e, consequentemente, com um imóvel mais barato também, né? Então, quer dizer, o impacto, assim, de qualquer maneira, assim, o próprio mercado diz que o mercado, com essa taxa, né, a Selic, assim, ainda favorece, é óbvio que seria melhor do que lá atrás, né, em março, que os aumentos começaram em março, do que agora. Mas mesmo assim, e com toda essa colocação, né, essa análise que você está fazendo para a gente, é muito válida, porque a aquisição do imóvel, principalmente na primeira moradia, assim, para nós brasileiros, ainda é a realização do sonho. Então, né, da casa própria, a gente tem isso muito forte e mexe com o emocional, é uma dívida também a longo prazo. E aí eu queria aproveitar você aqui, assim, para nos orientar. Vamos lá, você falou do SAC, que é o sistema de amortização constante, né? Como funciona isso? Parece que a prestação, ele começa com a prestação
seria um pouco mais elevada e ela vai ao longo caindo. Essa seria a mais recomendada, enfim, em termos de financiamento. Fica a minha pergunta para você. E esse prazo que você fez essa simulação, são 30 anos, 35? Qual é esse prazo até para a gente entender? Bom, esse é pela SAC, né, que é o Sistema de Amortização Constante, que ele começa maior e vai decaindo mês a mês. Como todo mês você amortiza, você paga o valor da sua dívida, essa prestação ela vai decaindo. Alguns bancos também trabalham com a Price, que você vai ver alguns contratos como TP, sim, né, tabela Price, que ela é constante. Todo mês você vai pagar o mesmo valor, desde que não tenha nenhum índice de correção lá, desde que não tenha variação pela TR, pelo IPCA. Então, ela vai ser constante. Qual que é a diferença? Na tabela Price, você começa com uma prestação menor. Então, para quem tem uma renda um pouco menor, talvez seja recomendável ter esse financiamento pela tabela Price, mas nem todos os bancos trabalham com esse sistema de amortização. Então, você vai ter que pesquisar qual é o banco que trabalha com esse sistema e ver se também para o seu bolso aquilo é viável ou não. Né? Essa simulação que eu fiz foi num prazo de 360 meses, 30 anos, porque nem todos os bancos também trabalham com prazo de 420 meses. Então, você vai ter que saber o que se adequa do seu bolso e qual banco que vai permitir essa modalidade de 30, 35 anos antes de você escolher o seu financiamento. Porque até você colocou, em relação à simulação, né, e essa comparação, porque é um financiamento, né, 30 meses, vamos colocar assim. Geralmente, de repente, para quem está, já que houve um aumento, né, que a capacidade de renda acabou sendo comprometida, talvez não consiga pegar aquele valor que imaginou isso. A gente está falando de junho para agora, né? Estamos aqui em outubro. Mas ele também pode pegar, de repente, o financiamento pela SAC, que seria, né, o mais interessante, porque se ele já começa com uma prestação um pouco mais elevada, já mostra o fôlego para ele pagar, porque aí vai mês a mês, como você disse, da amortização, ela vai reduzindo, né, até chegar ao final do contrato. Agora, ele pode optar por isso e fazer as amortizações, que são, né, os abatimentos, e aí eu acredito que o mais recomendável seja no saldo devedor, mantendo o valor da prestação, porque aí ele vai diminuir o prazo de contrato. É isso? Olha, assim, sempre depende muito da situação do cliente. Sim. O mais recomendável é sempre diminuir o prazo, porque vai ser diminuindo o prazo, você deixa de pagar seguros que estão embutidos ali no valor da prestação e tudo mais. Mas dependendo do seu momento de vida, às vezes a prestação está pesando muito no orçamento. Sim. Então, nesse cenário, aí vale a pena você manter o prazo, diminuir ali o valor da prestação e ter um fôlego aí para viver melhor naquele momento. Então, e até também para não ficar inadimplente também, né? É uma forma. E assim, é aquilo, né, Daniele, a gente tem que se fazer continha, né? Porque é até uma pergunta que a gente quer fazer, assim, que não quer calar. Existem hoje, né? Os bancos estão muito competitivos, né? Entre si, todo mundo querendo pegar esse cliente, porque é um cliente de longo prazo, e existem várias modalidades de financiamento. Então, assim, o importante, eu acho que realmente é fazer a continha. Qual a sua orientação em relação a isso? É exatamente o que você falou, planejamento, né? Tem que fazer conta e ver qual que é a melhor opção. Diferente de um tempo atrás, hoje a gente tem várias opções de financiamento. Antigamente você entrava lá no banco, a opção que você tinha era Price ou SAC, e você ia lá para um financiamento com uma taxa de juros e a correção pela TR. Hoje você pode ter a taxa de juros e a correção pela TR, você pode ter uma correção pelo IPCA, você pode ter uma taxa, uma parte é fixa, outra parte ela vai ter a variação pela Selic, né? Vai ter uma taxa também pré-fixada. Aí vai depender muito do seu planejamento, do seu perfil. É tipo uma aplicação financeira, né? Qual que é o seu perfil? Você é mais arrojado, mais conservador? Quanto você quer tomar de risco para fazer aquela operação? O que a gente sempre orienta? O financiamento é uma operação de longo prazo. Vale a pena você tomar um risco para uma operação de longo prazo num país que a gente vive, que tem uma política que não é tão estável? Aí você contrata um financiamento que a correção desse saldo
vai variar pelo IPCA, que assim, ninguém tem controle sobre esse IPCA, né? Quanto é que vai variar o seu saldo devedor durante o tempo todo? Então, é fazer conta, porque você deixar se atrair única e exclusivamente pela simulação que você tem, você pode se enganar. Quando a gente faz a simulação, por exemplo, quando a gente pega a simulação pelo IPCA, o simulador ele não vai levar em consideração a variação da correção, porque ele não tem como fazer essa previsão no longo prazo. Sim, lógico. Então já causa essa, né, vamos dizer assim, uma angústia, porque você, no momento você sabe que é isso. Daqui a um tempo você não vai saber se vai estar nessas condições, para quem optar por essa modalidade. Exatamente. Então, você vai ter lá, num simulador, uma taxa de juros muito mais baixa do que uma pré-fixada, por exemplo, que não tem nenhuma correção, e pode dar uma falsa sensação de que aquilo é mais barato, né? Porque não leva em consideração uma variável que você não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, você tem que entender. Se você não entende o que significa aquela siglazinha lá, o que é aquele índice de correção, você tem que perguntar para o seu gerente, para uma pessoa que entende. Não simplesmente olhar lá e falar, isso daqui tem uma prestação menor, vou fazer isso. É principalmente fazer conta, e se você não entender o que significa aquilo, perguntar e ir atrás da informação para você não correr o risco de fechar um financiamento por um índice e depois você não vai conseguir pagar, vai ficar inadimplente e corre o risco de perder o seu imóvel. Até porque você tocou num assunto também muito importante, quer dizer, hoje em dia, se você fica inadimplente aí por 3 meses, como a garantia, vamos chamar assim, né, é alienação fiduciária, então o banco retoma, né, o seu imóvel mais rapidamente, não é isso? Exatamente. O procedimento hoje da retomada do imóvel, ele é totalmente extrajudicial, né? Então, você deixou de pagar, o banco vai lá, notifica, se você não purga a mora, né, que é o termo que se usa, ele retoma o seu imóvel via leilão. Então, você deixou de pagar, não tem aquele procedimento que tinha antes na hipoteca, que tinha que ir para o judicial, e levava um tempão para fazer essa retomada. Então, isso tudo é muito rápido. Então, é bom, assim, prestar atenção nesses detalhes. Por exemplo, no financiamento do segmento econômico, que era assistido pelo antigo Minha Casa Minha Vida e hoje é o Casa Verde e Amarela, ali os juros já são praticamente definidos, né? É o percentual de juros de acordo com a faixa de renda mais a variação da TR. Então, vamos dizer assim, esse seria o mais conservador. É isso? É isso mesmo. E esse é um ponto importante também. Porque, assim, muitas vezes o cliente vai e fala assim, vou fazer pelo Casa Verde e Amarelo porque é um programa de governo, então a taxa de juros é mais barata. Mas não é uma verdade absoluta, porque dependendo do perfil de renda do cliente, se ele tiver lá num perfil de renda mais alto, existe uma possibilidade, dependendo do banco que ele escolher, a taxa de juros está muito equiparado e o financiamento dele acabar saindo mais barato num SFH que não é no programa de governo. Então, ele tem que comparar e fazer sempre contas para ver qual que é a melhor opção para ele. Até porque no sistema financeiro de habitação, né, que é o SFH, ele, por exemplo, os juros também, se ele for pelo lado conservador, é limitado a 12% ao ano, mais TR, e a gente sabe que as taxas estão mais em conta. Já do Casa Verde e Amarelo, o grande atrativo também é o subsídio, que é limitado a 47.500, mas significa que quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, mesmo ele não tendo subsídio, com uma renda maior, mas optando por uma taxa de juros que é acessível, ele acaba fazendo um bom negócio, mesmo sem ser no programa. É isso? É isso, porque assim, a gente tem que lembrar que o subsídio existe, mas não é para todo mundo. É para uma faixa pública para que tenha renda até R$4.000. E quanto maior a renda, menor o subsídio. Então, não é para todo mundo. Quer dizer, é aquilo mesmo, né? Aquela coisa de fazer a continha, parar e pesquisar. E o que você sinalizou, é importante, às vezes, siglazinhas que a gente não conhece, tirar todas as dúvidas. Porque também tem um outro detalhe. Já que a competição dos bancos está tão acirrada, o relacionamento também acaba influenciando na minha taxa de juros, né? Lá da instituição financeira que eu sou correntista. Então, isso também é outro fator que quem está procurando um imóvel financiado
deve levar em consideração, não é, Daniele? Correto, porque assim, né, o cliente que vai fazer o financiamento com o banco, ele é um ótimo cliente para esse banco. Ele vai ficar lá naquele banco. Muitas vezes esse financiamento não é quitado em 30 anos, ele é quitado antes. Sim. Mas ele vai ficar muito tempo dentro daquela instituição. E ele geralmente não fica só com esse produto de crédito imobiliário, ele acaba adquirindo outros produtos também. E aí acaba, quer dizer, fazendo a diferença, de repente, do banco, né, querer também oferecer uma taxa mais vantajosa para ele permanecer, né, e não mudar. E uma outra coisa para a gente passar para um outro tema que eu queria aproveitar também que você está aqui, falar um pouquinho do distrato, mas antes disso eu queria falar assim, a portabilidade, né, de crédito imobiliário. A gente conviveu muito com a portabilidade, né, telefônica, mas a do crédito imobiliário vem crescendo. Isso é vantagem, fazer a portabilidade, na sua opinião, né, que atua nessa área fortemente, é vantajosa? Ainda é. Já foi muito melhor, né? Porque a gente tinha taxa de juros menor, mas ainda é vantagem. A gente teve um período, 2014, 2015, até 2016, que a taxa de juros ela estava em 2 dígitos, né? Ou seja, acima de 10%. Hoje a gente está com uma taxa até 8,99%. Então a taxa ainda está menor do que o pessoal que contratou lá atrás. Então ainda hoje é vantagem fazer a portabilidade. Se a taxa do Selic continuar a subir, a taxa do financiamento imobiliário continuar a subir também, pode ser que para o futuro deixe de ser vantagem. Mas hoje ainda é vantagem para quem contratou lá atrás com uma taxa de 2 dígitos. Tá, eu queria saber mais detalhes. O assunto, o tema é tão assim, importante que a gente está chegando ao finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria falar também, além da taxa de juros, na portabilidade, existem outras coisas que o mutuário, ou enfim, vamos chamar, mutuário é coisa antiga, mas quem tem o detentor de um financiamento tem que pagar também na hora da portabilidade. Eu queria que você explicasse isso no próximo bloco, pode ser? Fique aí que a gente já volta.